Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente. Vamos estar falando aqui do nosso querido Grêmio Prudente, falar do jogo que foi realizado ontem no estádio do Prudentão, jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista da Terceira Divisão. Infelizmente a vitória não veio, o Grêmio Prudente saiu derrotado pelo placar de 3-2. Falar um pouquinho desse jogo. O Bandeirante de Birigui abriu o placar logo no início da partida, logo aos 4 minutos do primeiro tempo. Esse jogo, o gol acho que meio que deu uma desanimada no time do Grêmio, porém, início de jogo, né? O Grêmio Prudente, com o apoio da torcida, a torcida estava lá fazendo um apoio legal e o Grêmio conseguiu empatar. O Grêmio empatou logo aos 8 minutos com o Wanderson. O jogo deu uma equilibrada. O Grêmio, apoiado pelos torcedores, pela festa que a torcida estava fazendo ali, foi para cima do Bandeirante. Porém, as coisas não aconteceram como planejado. Na reta final do primeiro tempo, o Bandeirante conseguiu a virada, finalizou o primeiro tempo vencendo o jogo por 2-1. Na volta do intervalo, o Grêmio Prudente o time parecia um pouco afobado, um pouco tentando fazer o gol a qualquer custo, porém o Bandeirante estava uma equipe bem armada. Ele veio com a proposta de pontuar, já que ele vinha de resultados negativos. Então o Grêmio Prudente conseguiu o gol de empate aos 13 minutos do segundo tempo, numa confusão que teve na área do Grêmio Prudente, um bate-rebate. O gol acabou sendo computado como um gol contra o jogador do Bandeirante de Birigui. O placar então em igualdade, 2-2. O Grêmio Prudente ainda teve, pressionado pelo apoio da torcida, ele teve um gol anulado que, na minha opinião, revendo o lance, eu estava no estádio, logo que você estando no estádio, você tem algumas reações diferente de você assistir na sua casa, que na sua casa você tem vários ângulos, várias repetições com a câmera, né? E no estádio você não tem essa possibilidade. Então, quando eu estou no estádio, quando acontece um gol, a primeira coisa que eu observo é o bandeira. Então, o Grêmio Prudente fez o gol, que seria o gol da virada, e o bandeirinha correu para o meio de campo. Então, eu falei assim, tá tudo certo, o gol foi validado. Mas aí eu já vi o juiz da partida com o braço erguido, marcando alguma coisa, e ele anulou. Ele alegou que houve um toque na mão do jogador do Grêmio Prudente. Revendo o gol pela Futebol Paulista, que é quem estava transmitindo a partida, não tem aquelas mesmas possibilidades de várias câmeras, várias possibilidades de ângulo, então não ficou uma imagem clara. Porém, acho que não houve um toque de mão ali e o gol teria que ser validado. Enfim, o árbitro não validou o gol e aí, no decorrer da partida, já na parte final do jogo, aos 35 minutos do segundo tempo, o Bandeirante conseguiu um gol, um belo gol, um chute de fora da área. O Luiz estava um pouco adiantado, fez um belo gol, o Bandeirante de Birigui. E daí pra frente o Grêmio não se encontrou na partida. Como eu disse inicialmente, parece que o Grêmio estava apavorado, afobado para fazer o gol a qualquer custo. E infelizmente o gol não veio e o resultado foi esse. Vitória do Bandeirante de Birigui por 3-2. O Grêmio Prudente agora tem um jogo fora de casa, válido pela 12ª rodada, o próximo jogo do Grêmio no sábado, às 7 horas da noite. Jogo contra o Barretos. Ele vai até a cidade de Barretos enfrentar o Barretos e, mais uma vez, ganhar ou ganhar. O Grêmio Prudente agora tem mais 3 jogos restantes. São 2 jogos em casa e um jogo fora de casa. Então ele precisa ganhar se ele tem a pretensão de avançar a próxima fase. Não sei se é o momento certo já da gente levantar aquele questionamento. Quais são as pretensões do Grêmio? Afinal, o Grêmio Prudente luta para se classificar
ou luta pela permanência na terceira divisão. Eu acho que o time do Grêmio ele luta pela classificação. Como eu já disse em vídeos anteriores, essa terceira divisão está muito disputada. Então os times, a pontuação está muito próxima, estão muito próximos um dos outros. Uma vitória você pega o elevador e topo da tabela, e uma derrota você pega o elevador e tabela abaixo. Foi o que aconteceu com o Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente vem de 2 resultados negativos, vem de 2 derrotas. Automaticamente ele saiu da zona de classificação. O Bandeirante, por exemplo, o Bandeirante vinha de 4 resultados negativos, ele vinha de 3 derrotas e um empate. Conseguiu se reabilitar diante do Grêmio Prudente. E com essa vitória, o Bandeirante, que estava fora da zona de classificação, ele passou a estar entre os 8 classificados. Porém, ainda tem 4 rodadas pela frente. Quem quiser classificar tem que ganhar de qualquer custo. E o Grêmio Prudente, diante do Barretos, vai ter que fazer essa missão, vir e voltar da cidade de Barretos com os 3 pontos. O Grêmio Prudente agora, dos próximos jogos que ele tem, Barretos, Matonense, Red Bull e Suzano. Só a Matonense que está acima dele nesse momento, que eu estou gravando esse vídeo, nesse momento, o único que está acima dele na tabela é a Matonense. As outras equipes estão todas abaixo dele. O Grêmio Prudente vai jogar no próximo sábado contra o Barretos, depois na próxima quarta no Prudentão contra a Matonense, depois ele vai jogar 2 jogos seguidos aqui no Prudentão. Vai jogar contra o Barretos fora no sábado, na quarta que vem joga contra a Matonense no Prudentão, no próximo jogo também é no Prudentão contra o Red Bull, e ele encerra essa primeira fase da competição contra a União Suzano, fora de casa. Então são essas as possibilidades do Grêmio. Lembrando mais uma vez, dessas 4 equipes que o Grêmio ainda vai enfrentar, apenas a Matonense nesse momento está acima dele na tabela. Então, o Grêmio Prudente, próximo sábado, na torcida pelos 3 pontos, para se manter na briga pela classificação. O Grêmio Prudente, vou dar aqui a escalação que ontem o Ademir ele escolheu os 11 para entrar em campo. Luiz, Helder, Thiago Caveira, que reapareceu na equipe, o Leandro Freire, o Felipe, o Gabriel, o Potiguar, o Rodrigo, o Wanderson, o Luquinha e o Rafinha. Esses foram os escolhidos para o Fezan iniciar a partida. Teve ontem a estreia do Luca, que chegou recentemente, chegou essa semana na equipe, sua documentação já foi liberada no BID, ele já estava pronto para estrear. Estreou ontem, mas não foi um dia legal para ele estrear. O Fezan fez a alteração já aos 45 do segundo tempo, com um placar já de 3-2, então não tem como fazer uma avaliação mais criteriosa do desempenho do jogador. Vale lembrar também que o Fezan fez todas as substituições nenhuma deu um resultado que ele pretendia, né? Porém, ele colocou o Chula novamente. Deixa aqui a nossa crítica, né, ao Chula, que no momento não vive um momento legal, mas infelizmente sem condições de jogar no Grêmio Prudente. Vale lembrar aqui que a gente está falando do Chula, o jogador dentro das 4 linhas. Então ninguém aqui está falando, julgando a pessoa do Jonathan Chula, a gente está falando da questão do jogador. Então na questão do jogador, ele chegou e até agora não desempenhou o papel de um homem-gol. Saudades da temporada passada, onde o Di Maria era aquele homem-gol, que a bola chegava ali e ele tinha condições de marcar e finalizar as jogadas, levando o Grêmio ao título, né? Porém, é isso, a gente tem é o que a gente tem por momento. Torcer aí nas próximas rodadas o Ademir Fezan conseguir encorpar o time, fazer um time mais voluntarioso, mais brigador, brigando aí pela classificação à próxima fase do campeonato. É isso o nosso bate-papo de hoje. Lembrando mais uma vez, próxima rodada no sábado, Grêmio Prudente às 7 horas da noite enfrenta o Barretos. Estamos aqui na torcida para que o time prudentino volte de lá com um resultado positivo, 3 pontos, e deixe o time de novo
na briga pela classificação e finalize a competição entre os 8 que vão à próxima fase, beleza? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. A gente se encontra no nosso próximo encontro após o jogo do Grêmio contra o Barretos. É isso. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.